Queridos irmãos, é um prazer imenso estar aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, darmos continuidade a essa exposição do livro de Colossenses. E hoje nós terminaremos o capítulo 2 e chegaremos à conclusão da primeira metade dessa carta. Nós expomos nosso último sermão, na nossa última exposição, nós falamos a respeito da gloriosa vitória da cruz. Como Cristo ele nos comprou, como Cristo ele nos justificou, como Cristo apagou os nossos pecados, como Cristo quitou as nossas dívidas, como Cristo trouxe paz entre nós e Deus. E a obra miraculosa de Cristo na cruz, que foi salvar um ser humano sem esperança, um ser humano pecador, um ser humano caído. E o apóstolo Paulo ele diz que essa obra redentora de Cristo é aquilo que merece o enfoque dos cristãos. Olha, nós precisamos olhar para a obra de Cristo na cruz, e somente isso, porque é isso que vale para a salvação. Cristo ele morreu, Cristo pegou o nosso escrito de dívida e o encravou naquele madeiro. E que palavra maravilhosa que nós expusemos na aula passada. E hoje o apóstolo Paulo ele vai concluir esse capítulo 2, nós leremos esse capítulo 2, vendo a respeito de legalismo, um pouco de legalismo, um pouco também de sincretismo. O que é que são essas palavras, o que é que isso representa, o que é que aqueles pastores, o que é que aqueles falsos mestres estavam tentando impor aos irmãos de Colossos, que fez Paulo escrever a respeito dessa maravilhosa obra de Cristo na cruz. E hoje nós leremos dos versículos 16 até o versículo 23, que diz o seguinte: Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou de festas, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haveriam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto de anjos, baseando-se em visões, efetuados sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças, não manuseeis isto, não proves aquilo, não toques naquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Pois que todas estas coisas com uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como cultos de si mesmo e de falsa humildade, e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Irmãos, existem duas coisas que matam a igreja hoje em dia. Quero falar primeiro do progressismo e do legalismo. Em termos muito simples e muito básicos, o progressismo é aquilo que se é permitido por líderes que se dizem cristãos, liberando coisas que a Bíblia proíbe. Então você começa a ter casamentos LGBTs dentro da igreja, né? União homoafetivas dentro da igreja. Você começa a ter boates dentro da igreja. Começa-se a trazer o mundo para dentro da igreja, a igreja começa a ficar corrompida. Em Colossos, os irmãos de Colossos aqui estavam enfrentando a situação oposta, eles estavam enfrentando a situação de legalismo. E o que seria em termos simples o legalismo? Seria proibir aquilo que a Bíblia não proíbe, aquilo que Cristo não proibiu. E com um agravo, aqueles falsos mestres, eles unificavam isso, a ideia de que não cumprindo certas coisas, aqueles irmãos, eles poderiam ser salvos. Ou seja, se a pessoa se abstivesse de alguma coisa, fosse proibida de alguma coisa que a Bíblia não proíbe, que Jesus não proibiu, esses irmãos eles poderiam ter a salvação mais assegurada, eles estariam mais perto de serem salvos porque eles estavam se abstendo dessas coisas. Isso acontece muito hoje em dia, não é mesmo? A gente vê denominações e denominações que costumam proibir questões que a Bíblia não proíbe, e colocar isso correlacionado com a salvação ou a perda da salvação. Se você não usa tal vestimenta, então você é salvo. Mas se você aparecer com aquele tipo de roupa, então é obviamente que você não consegue entrar no céu com um tipo de vestimenta dessa. Isso acontecia muito naquele período.
Outra coisa que se via muito também na igreja de Colossos era a questão do sincretismo. Isso também dava corpo àquela heresia que estava tentando corroer os irmãos daquelas igrejas, daquela igreja de Colossos, das igrejas também ali ao redor do vale do rio Lico. E o sincretismo é justamente a mistura de diversas crenças junto ao cristianismo. Eles acreditavam em várias coisas a respeito da cultura judaica, a respeito de adoração a demônios, tudo isso junto com Cristo, o que deturpa a obra de Cristo na cruz, que foi aquilo que o apóstolo Paulo falou na exposição anterior a respeito do sacrifício de Cristo na cruz. Porque logo, se você pode ser salvo também por se abster de algumas coisas, ou então por realizar tais práticas como adoração a anjos ou culto a outros deuses, se isso pode te dar salvação, logo o sacrifício de Cristo na cruz ele não é suficiente. Existem outras formas de se conseguir a salvação que não por meio de Cristo. Então, isso tudo acaba por deturpar a verdade do Evangelho de Deus. E o apóstolo Paulo ele vai começar falando justamente sobre algumas questões do legalismo. Versículo 16 ele diz assim: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festas, ou lua nova, ou sábados. Veja que o apóstolo Paulo ele começa com o pois, né? Ninguém, pois. O pois ele está ligando tudo aquilo que foi dito anteriormente. Olha, Cristo morreu, Cristo se sacrificou, Cristo se voluntariou para morrer por nós, pelos nossos pecados, para nos salvar. Então, por causa disso, não deixe que ninguém te julgue por causa de comida, por causa de bebida, por causa de festas, por causa de sábados. Aqueles irmãos, eles acreditavam piamente que eles precisavam se manter puros e que essa pureza, ela vinha por meio de você deixar de consumir algum alimento, certo tipo de alimentos, ou então essa pureza ela poderia vir por você participar de tais festas, ou até mesmo essa salvação ela poderia chegar por meio da guarda do sábado. Porque nós vemos no Antigo Testamento, né, a instituição da guarda do sábado para o povo judeu. Irmãos, isso não está distante da nossa realidade hoje em dia. Muitas igrejas são muito legalistas nesse sentido. Olha, você precisa participar de tal congresso. Se você não for para tal congresso, você vai estar em pecado. Você precisa se sujeitar à sua liderança. Você precisa ir, precisa fazer aquilo. Você não pode participar de cultos de outra igreja porque você vai estar em pecado. Muitas igrejas até hoje que elas se declaram cristãs, mas nós não a consideramos como igrejas cristãs, igrejas evangélicas, igrejas bíblicas, que são igrejas que defendem a guarda do sábado como um método salvífico. Você pode até escolher e guardar algum dia da semana, olha, em tal dia eu vou me consagrar, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou separar esse dia exclusivo aqui para Deus. Isso daí não tem nenhum pecado. Mas quando você correlaciona isso com a sua salvação, quando você diz que a sua salvação, ela depende disso, da guarda desse sábado, você está tirando o mérito do sacrifício de Cristo na cruz. Então o apóstolo Paulo ele instrui a todos os cristãos de Colossos a fazer essas observâncias. Depois dele dizer que Cristo morreu, ele diz, olha, não deixe que ninguém te pressione com relação a essas coisas. Não deixe que líder nenhum, que pastor nenhum, que presbítero nenhum, que liderança religiosa nenhuma te pressione quanto a essas coisas. Não deixe que essas pessoas elas julguem você quanto a tais práticas. Não permita que isso aconteça. E ele vai explicar o motivo no versículo seguinte, que vai dizer assim: porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Veja, irmãos, que tudo isso que aconteceu são coisas que realmente estavam expressas na Escritura. Deus pediu realmente para que o povo de Israel guardasse o sábado. Deus pediu realmente que o povo de Israel realizasse certos tipos de festas, que se abstivessem de certos tipos de alimentos que trariam impureza se aquele pessoal comesse. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que tudo isso pertenceu à primeira aliança. Com Cristo vindo, com a morte de Cristo, nós estamos na segunda aliança. Nós denominamos a Bíblia em Novo e Velho Testamento, né? E o Novo Testamento é justamente isso, é o que foi deixado por Cristo após a sua morte. O que é que vem de legado? Paulo vai dizer que todas essas coisas, como festas, comidas, dias sagrados, são sombra do que haveria de vir. Quem que haveria de vir? Cristo. Imagine uma criança que ela diz assim: papai, vamos brincar no parque.
e o pai diz assim: olha, filho, infelizmente agora eu não vou poder ir com você porque estou indo trabalhar, mas na volta, no meu retorno, a gente vai para o parque. E a criança fica com seu coração ansioso, né, esperando pelo pai, esperando por aquele momento. E quando ela está ali de costa, ela vê uma sombra se aproximando e ela sabe: meu pai está chegando. E ela começa a olhar aquela sombra cada vez mais perto, e o coração começa a acelerar, ela começa a ficar alegre porque ela sabe que ela vai brincar no parque. E ela começa a se alegrar, e de repente o pai chega próximo, e quando ela olha para trás, o pai está ali, o pai dá um abraço e o pai leva ela para o parque para brincar. Irmãos, depois que essa criança ela vê o pai, que ela sai com o pai, que ela vai para o parque com o pai, que ela está ali presente, não faz mais sentido algum ela se importar com aquela sombra. Aquela sombra ela só faz sentido para causar aquela ansiedade porque o pai não está ali. E a sombra é um indicativo de que o pai está chegando. Jesus é justamente a realidade daquilo que aquelas sombras elas representavam. É isso que Paulo está dizendo. Olhe, tudo isso, festas, dias sagrados, alimento, tudo isso é sombra de Cristo. Nós não precisamos mais guardar o sábado para sermos salvos. Isso é prática antiga, prática destinada aos judeus. Hoje nós somos salvos por Cristo, e Cristo hoje é o nosso verdadeiro descanso. Não faz sentido nós observarmos o sábado quando nós já temos um descanso verdadeiro em Cristo. E Cristo vai dizer: olha, o meu fardo é mais suave, lance o seu sobre mim. Lance o seu fardo sobre mim, tome o meu fardo é leve, é suave. Então Cristo é o nosso descanso, Cristo é quem nós podemos confiar, Cristo é quem nós podemos descansar. Então Paulo está dizendo aqui que não deixe que ninguém faça juízo de valor a respeito dos dias sagrados, a respeito do que vocês comem, do que vocês deixam de comer, porque tudo isso apontava para Cristo. Tudo isso anunciava que Cristo haveria de vir, que seria algo perfeito, algo mais perfeito, um testamento mais perfeito. A lei, ela nos conduziu a Cristo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Tudo isso é sombra, mas Cristo é o corpo, Cristo é a realidade daquela sombra. Aquela sombra reflete quem Cristo é. E Cristo, ele se apresenta como sendo a realidade, como a solução. Então não deixe que ninguém se faça de árbitro para conduzir vocês por um caminho que é deturpado, um caminho alternativo a Cristo. Mas ele continua dizendo no versículo 18: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal. Aqueles irmãos estavam sendo tentados com pessoas que diziam que eles precisavam buscar algum mistério a mais, que fosse algo além de Cristo, porque só Cristo não bastava. Um homem que morreu, quem já viu apenas isso salvar a humanidade? Não faz o menor sentido, eles diziam. Então eles precisavam cultuar anjos, eles precisavam participar desses mistérios, eles precisavam fazer toda essa adoração a seres angelicais. Isso é o sincretismo, é a mistura de várias religiões. Irmãos, parece absurdo uma crença dessa, mas isso não está muito distante dos nossos dias. Quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes nós atribuímos nomes a demônios, nomes que vêm de uma outra religião, que a Umbanda fornece, que o Candomblé fornece, e a gente começa a usar o nome desses demônios para fazer libertação, para fazer cura interior e todas essas coisas que mexem na alma, visando libertar o indivíduo, quando o que vai libertar o indivíduo, na verdade, é o Evangelho, é a pregação da palavra de Deus. Já está escrito aquele versículo muito famoso: e conhecereis a verdade vos libertará. Quem vai libertar o indivíduo é a verdade, é Cristo, é a pregação do evangelho genuíno. E muitas vezes nós fazemos esse sincretismo religioso, todo esse malabarismo para poder encaixar certas religiões. Isso não está muito distante dos nossos dias. Nós fazemos exatamente a mesma coisa que esses líderes religiosos estavam impondo para aqueles irmãos. E o apóstolo Paulo está dizendo isso aqui, que não faz sentido algum
você cultuar anjos, você participar de algum mistério que não é o mistério de Cristo, porque tudo isso faz parte de uma mente carnal, de uma mente que está entregue às vontades da carne, às vontades do pecado, está se sujeitando a coisas que a Bíblia não diz que é para nós nos sujeitarmos. O problema do sincretismo e do legalismo está muito presente nos nossos dias, muito mais do que podemos imaginar. E às vezes isso passa desapercebido porque estamos acostumados a viver certas práticas, a condenar aquilo que a Bíblia não condena, a liberar aquilo que a Bíblia não libera. Estamos vivendo isso e o interessante de se pensar é como que essa palavra é tão útil para nós hoje. Parece que é um escrito contemporâneo, porque isso que o apóstolo Paulo relata, isso que o apóstolo Paulo descreve, essa instrução que o apóstolo Paulo faz, parece que toca fielmente nos nossos dias. Parece que somos a igreja de Colossos hoje. Vivemos exatamente os mesmos problemas. E aí talvez a gente aponte para aqueles irmãos e diga como ficar tentado com a ideia dessa, sendo que Cristo morreu, que Cristo acabara de morrer, aqueles irmãos eles viveram próximos daquele período em que Cristo morreu. Como? Mas nós vivemos isso hoje em dia, irmãos. E para nós é até um fator mais complicador, é que nós temos a palavra de Deus já expressa com todo o seu cânon fechado. Aqueles irmãos eles ainda não tinham o Novo Testamento fechado. Nós temos, mas muitas vezes nós deixamos o legalismo e o sincretismo entrar nas nossas igrejas, participar dos nossos cultos, reger a nossa vida e não Cristo. E o apóstolo Paulo vai dizer que nós precisamos viver Cristo, aceitar Cristo como uma tradição, como já falamos, e fazer de Cristo nosso Senhor, aceitarmos o senhorio de Cristo nas nossas vidas. E às vezes não fazemos isso. Nós somos regidos por normas, por coisas que a Bíblia não legisla sobre essas questões. Pelo contrário, nós fomos libertos dessas questões da lei. A lei apontava para Cristo, a lei apontava também para o pecador, no sentido de que ninguém pode ser salvo por si mesmo, por mérito próprio, mas dependemos de Cristo para a nossa salvação. E o apóstolo Paulo ele está instruindo aqueles irmãos e nos instrui ainda hoje que ninguém faça árbitro, que ninguém aponte o dedo para você e diga que você precisa ser mais espiritual, que você precisa ver anjos na igreja para você ser espiritual, que você precisa rodopiar na igreja para você ser espiritual, que existe um batismo que vem da parte do Espírito de Deus, que é algo extra à sua conversão. Não, irmãos. Nós fomos comprados pelo sangue de Cristo por meio do seu próprio sacrifício na cruz. É isso que nos garante a nossa salvação. Não somos mais espirituais porque vemos seres angelicais ou porque fazemos qualquer outro tipo de coisa. Nós fomos salvos e fomos chamados para viver uma vida de santidade, mas não a vida de misticismo, que é o que tem corroído a igreja hoje em dia. É flor que salva casamento, é água que dá saúde, água do Rio Jordão que dá saúde se você beber. São práticas que são completamente abomináveis e que nós vimos hoje em dia, nós nos deparamos com tais práticas hoje em dia e a gente costuma dizer, não, é uma mania daquela igreja, é com eles. Não, irmão, são práticas que deturpam o Evangelho de Cristo. E nós precisamos nos posicionar radicalmente contra tais práticas. Eu sei que é chato, eu sei que é desgastante nós vivermos uma vida de combate a tais heresias, a tais deturpações do Evangelho de Cristo, mas foi para isso que o apóstolo Paulo viveu, foi para isso que o apóstolo Paulo escreveu, foi para isso que o apóstolo Paulo fez essa carta para os irmãos de Colossos, justamente para que aqueles irmãos eles não mudassem a centralidade do Evangelho de Cristo. Mas o apóstolo Paulo ele continua dizendo no versículo 19: e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo que Cristo ele é o cabeça, e Cristo é que dá crescimento ao corpo, é Cristo que dá vitalidade ao corpo. E muitos desses irmãos, eles estavam tentados a abrir mão daquele que é o cabeça da igreja, Cristo. O apóstolo Paulo está recomendando, dizendo que quem dá o crescimento, quem vai dar o crescimento espiritual é justamente uma vida eclesiástica baseada na comunhão com Cristo, na comunhão dos irmãos, no verdadeiro evangelho, centrado na doutrina dos apóstolos e não
em coisas que a Bíblia não recomenda. Nós vemos igrejas muito grandes, igrejas muito inchadas com vários membros. Isso não é sinal de um crescimento saudável. O que nós vemos hoje em dia é isso. Na nossa cara, escancarado, igrejas crescendo, igrejas lotando seus templos, mas que faz um desserviço para o reino de Deus. Nem sempre o fato de termos muitas igrejas espalhadas por nossa cidade é um sinal positivo, é um fato positivo, infelizmente. Porque, pela lógica, o crescimento de muitas igrejas implantadas, pela lógica, era para de fato ser uma bênção se o Evangelho de Cristo ele fosse fielmente pregado nesses lugares. Mas o que nós estamos vendo são igrejas que crescem, mas com o intuito de enriquecer os seus pastores, com o intuito de promover um bem-estar mental para aqueles irmãos, com o intuito de fazer que aqueles irmãos cresçam financeiramente, mas não espiritualmente, coisas que a Bíblia não orienta, não promete. E essas igrejas estão prometendo um bem-estar emocional e um bem-estar financeiro, quando a Bíblia não promete isso. Então são igrejas que estão fazendo o papel de servos de Satanás, porque estão anestesiando aqueles irmãos, estão fazendo com que aqueles irmãos eles pereçam naquilo que não é a verdade do Evangelho de Deus, naquilo que não é verdade para a Igreja de Cristo seguir, não é o verdadeiro Evangelho. É contra isso que o apóstolo Paulo está lutando. E é por isso que tais práticas são tão importantes de serem lembradas, essas práticas pecaminosas de legalismo, de sincretismo. Isso é tão relevante porque isso nos afasta da comunhão com Cristo. Isso nos afasta do verdadeiro Evangelho. E a fé, ela vem pelo ouvir do verdadeiro Evangelho. Então, se nós escutamos qualquer outra coisa que não é o Evangelho de Cristo, certamente isso não está fazendo bem para as nossas almas. E é por isso que o apóstolo Paulo coloca essas questões como um fator de muita importância, de extrema importância, porque isso pode abalar a vida espiritual de um ser humano. No versículo 20, o apóstolo Paulo vai dizer: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Por que vocês se sujeitam a isso se vocês já morreram com Cristo, se Cristo já vos libertou? A morte de Cristo foi a sua libertação. No versículo 13 do capítulo 1, ele vai dizer que Deus ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino de Jesus Cristo, que é o Filho amado de Deus. Então, se vocês morreram por Cristo, se vocês foram libertos, por que é então que vocês ainda se sujeitam a isso? Isso que? Versículo 21 ele vai dizer: ao que as pessoas falam, né? Não manusieis isto, não proves aquilo, não toques naquilo outro. Então, irmãos, esses tipos de ordens estão muito expressos hoje em dia, de forma clara. Não use brinco, não use tatuagem, não use calça, mulher não pode usar calça. Isso daí é tudo legalismo. A Bíblia não proíbe essas coisas. Mas as igrejas, os falsos mestres, muitas vezes tentam colocar um fardo pesado nos ombros dos irmãos. Um fardo que a Bíblia não coloca, que Cristo não coloca. E muitas vezes nós vivemos com esse fardo pesado e nós olhamos para isso como se ao praticarmos isso estaremos sendo mais santos. É um engano, é um engano. Versículo 22 vai dizer: segundo os preceitos e doutrina de homens. Não foi aquilo que foi instituído por Cristo, mas foi instituído por homens. Homens carnais, homens pecadores, homens que acham que a salvação está para além de Cristo. Não podemos nos sujeitar a tais práticas. Todas essas coisas com o uso se destroem. Tudo isso vai passar, modas passam, estilos passam, coisas que vocês tocam se destrói, coisas se destrói, práticas, tudo passa, mas a palavra de Deus ela permanece firme para sempre. Ela permanece fiel em todo o tempo. Por isso que o Evangelho de Cristo ele é suficiente para a salvação do pecador. Ele é suficiente para a salvação do perdido. E essa estratégia de Satanás, irmãos, talvez seja de fato uma estratégia muito eficaz. Eu percebo que hoje em dia a tentação maior do cristão não é talvez voltar para o mundo,
e participar de baladas e participar de uma vida realmente promíscua no mundo, mas talvez a maior tentação do cristão hoje em dia é permanecer, é desejar permanecer em igrejas como essas, que não pregam a verdadeira palavra de Deus, que não pregam o verdadeiro evangelho de Cristo, aquilo que Cristo anunciou, mas que pregam coisas alternativas, coisas extrabíblicas, coisas que vai talvez complementar a sua saúde espiritual, coisas que vai complementar a sua salvação, que vai dar um gostinho a mais. É como se Cristo fosse uma comida, mas que vai dar falta um tempero para que realmente isso tudo fique saboroso. A tentação hoje em dia do cristão é essa, e essa é uma ação talvez muito eficaz de Satanás na vida da igreja. É por isso que o apóstolo Paulo tão enfaticamente alerta os irmãos de Colossos quanto a tais práticas, porque isso realmente, irmãos, é de uma importância sem tamanho que muitas vezes nós não enxergamos, porque já vivemos tanto essas coisas, isso já está tão enraizado em nós, que às vezes acreditamos que apenas é uma questão de estilo de igreja. Só o estilo da igreja é esse aqui, mas são coisas que deturpam a verdade do evangelho de Cristo, do evangelho de Deus. E o apóstolo Paulo vai encerrar dizendo: tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. O que o apóstolo Paulo está dizendo nesse versículo 23 é que todas essas crenças, às vezes elas vêm travestidas de uma humildade sem fim. Olha, faça isso, faça aquilo. Às vezes vem como algo muito bonito, como uma sabedoria até, né? A gente diz assim, caramba, como que essa pessoa teve essa visão? Como que essa pessoa conseguiu chegar a esse nível de interpretação? Eu costumo dizer que tem muita gente que fala o seguinte: rapaz, fulano de tal pregou lá na minha igreja e olha, esse versículo aqui que eu sempre enxerguei dessa forma, ele trouxe uma revelação aqui que eu nunca tinha visto por esses olhos. Irmãos, tomem cuidado, porque a palavra de Deus, a própria Bíblia vai dizer que as escrituras, elas não são de particular interpretação. Tem gente que vai ler o texto bíblico e diz, porque Jerusalém tal, mas Jerusalém aqui significa isso e aquilo. Às vezes Jerusalém significa só Jerusalém. Então tem gente que interpreta, porque Jesus, veja bem, Jesus ele é Miguel, ele é um anjo que participou. Irmãos, tudo isso está descrito aqui em Colossenses como a tentativa de fazer Jesus um Deus menor, a tentativa de fazer Jesus alguém que não é tão glorioso e tão poderoso quanto Deus. Isso está dentro das nossas igrejas. Muitas filosofias, muitas sabedorias e coisas que se apartam da verdadeira pregação do evangelho genuíno de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo vai encerrar dizendo que nada disso consegue combater a sensualidade, ou seja, a pecaminosidade que há na nossa mente e no nosso coração, porque essas coisas não salvam, essas coisas não regeneram o ser humano, essas coisas não são capazes de dar uma nova vida para o ser humano pecador, para o ser humano depravado. A sensualidade sempre vai continuar ali, por mais que você acredite nessas formas. Tem gente que faz a oração do meio-dia, a oração da noite, a oração da manhã, para começar o dia bem, né? E são orações acompanhadas com palavras de que hoje o seu dia vai ser bem sucedido, que hoje o seu dia vai ser espetacular, mas escassos do verdadeiro evangelho de Deus, daquilo que Cristo ele apresenta para nós nas suas escrituras. Nada disso é capaz de levar o pecador ao arrependimento. Hoje em dia é tão raro você achar em alguma igreja uma pregação que vai dizer que vai mostrar quem realmente você é. Uma pregação que vai pegar um espelho e colocar na sua cara e dizer assim, olha, se enxergue quem você é. Hoje em dia o que nós vemos são pregações que deturpam aquilo que realmente o ser humano é. Você é grande, você é poderoso, você pode ir muito mais, você só não está conseguindo porque tem algo te prendendo. E o que é que te prende? É o seu pecado? Não, é a inveja do seu irmão, é o olho gordo do seu irmão. Talvez você não prospere porque o povo está botando o olho gordo nas suas coisas. Irmãos, isso não é evangelho de Deus.
Talvez a sua vida não deu certo porque talvez o seu mapa astral, o seu signo, isso daí nos muda de caminho, isso daí tira o nosso foco do verdadeiro evangelho, cristianismo puro e simples, tal qual pregava C.S. Lewis. E o apóstolo Paulo está instruindo aqueles irmãos, nada disso é suficiente para a sua salvação. Depois dele expor todo o sacrifício de Cristo na cruz, ele vai dizer, então, não deixe que ninguém julgue vocês por causa dessas coisas, pelo que vocês fazem, pelo que vocês deixam de fazer, mas vivam a vida inteiramente baseada no Evangelho de Cristo. E é justamente essa aplicação. O texto por si só ele já é uma aplicação daquilo que o apóstolo Paulo quis dizer, né? Mas a aplicação que faço hoje é que nós fiquemos atentos àquilo que é dito nos púlpitos, nas igrejas, pelas pessoas que se denominam mestres, pastores, professores, tudo aquilo que desvincula o argumento da palavra de Deus. São argumentos contrários à palavra de Deus, ou que tentam dar um jeitinho, veja, a porta é estreita, mas a gente talvez consiga alargar ela um pouco. Que fiquemos atentos, irmãos, a todas essas práticas. Que Deus abençoe todos vocês e até uma próxima.